3 missões que desafiaram a morte na Segunda Guerra Mundial e não deveriam ter sobreviventes. A chance de sobreviver a um bombardeio estratégico sobre a Alemanha nazista já era pequena por definição. Agora, imagine subir na asa de um avião em chamas, à noite, a 6.000 metros de altitude, sendo caçado por um caça inimigo. Essa não é uma história sobre sorte, é uma história sobre decisões tomadas quando não existe uma saída segura, apenas a menos impossível. Na noite de 26 para 27 de abril de 1944, 215 bombardeiros pesados Lancaster da RAF, acompanhados por 11 mosquitos, cruzam o céu rumo à Alemanha. O alvo oficial é Schweinfurt, famosa por suas fábricas de rolamentos, já atacadas no ano anterior. Mas aquela operação era apenas um desvio. O verdadeiro golpe cairia sobre Essen, no coração industrial do Ruhr. Enquanto os holofotes alemães se voltavam para um lado, a guerra decidia outro. Entre aquelas tripulações estava o sargento Norman Jackson, de 25 anos, engenheiro de voo em um Avro Lancaster. Ele não deveria estar ali. Jackson havia começado a guerra como mecânico em solo africano, longe do combate direto. Quando se voluntariou para voar, ele mesmo admitiria depois que não sabia explicar o motivo. Ele queria viver. Ainda assim, missão após missão, sobreviveu. Inclusive as 5 incursões sobre Berlim. Aquele voo deveria ser o último. Ele já havia completado as 30 missões exigidas para voltar para casa, para a esposa, mas uma delas havia sido com outra tripulação. Jackson queria terminar com seus companheiros habituais. Pouco antes da decolagem, ele recebe a notícia do nascimento do primeiro filho. Era o tipo de sinal que faria qualquer pessoa reconsiderar. Ele não reconsiderou. Atravessando o Canal da Mancha, o Lancaster mantém a altitude de cruzeiro, cerca de 20.000 pés. A aproximação ao alvo ocorre quase sem oposição. As bombas são lançadas. Por alguns minutos, tudo parece ter dado certo. Então, no caminho de volta, a noite se abre em clarões. Um caça noturno alemão os encontra. Provavelmente um Focke-Wulf 190. Rápido, manobrável, armado com canhões de 20 milímetros. O piloto tenta evadir. Não é suficiente. Os impactos rasgam a fuselagem. Estilhaços atingem Jackson na perna e no ombro. Quando ele se levanta, percebe o que realmente importa. Fogo na asa direita. As chamas avançam perigosamente em direção ao tanque de combustível. Se alcançarem aquele ponto, não haverá tempo para ninguém. Jackson não hesita. Pede permissão ao piloto para tentar apagar o fogo. A alternativa é a morte certa. Ele veste o paraquedas, prende um extintor portátil e ejeta a escotilha de emergência sobre a cabine. O plano, se é que pode ser chamado assim, exige que ele saia do avião em voo, caminhe pela fuselagem e chegue à asa em chamas. O paraquedas abre antes da hora. A seda invade a cabine, tentando arrancá-lo para fora. O piloto, o bombardeador e o navegador seguram o tecido com as mãos nuas, liberando linha aos poucos. Jackson se arrasta pelo metal frio. Escorrega. O extintor some na escuridão. O caça alemão retorna e 2 balas atravessam suas pernas. O fogo lambe suas mãos e rosto. A dor é absoluta. Ainda assim, ele se mantém agarrado, até não conseguir mais. Quando solta, o avião já está condenado. A tripulação empurra o restante do paraquedas para fora. O tecido pega fogo durante a queda. Ele atinge o solo com violência, quebrando o tornozelo. Queimaduras, estilhaços, ossos partidos. Mesmo assim, ele se arrasta até uma vila próxima. Um fazendeiro o chama de bandido de Churchill. As filhas do homem cuidam de seus ferimentos. Jackson diria depois que se sentiu estranhamente sortudo. Capturado, passa 10 meses em hospital alemão. Tenta fugir 2 vezes. Consegue na segunda. É resgatado por tropas aliadas perto de Munique. Recebe a Victoria Cross. Volta para casa. Carrega as cicatrizes nas mãos para o resto da vida. E as da mente também. Se essa história já te prendeu, deixa o like e se inscreve no Enigma Global, porque o que vem a seguir consegue ser ainda mais absurdo, porque nem toda batalha acontece no céu. No Atlântico Norte, em outubro de 1943, a guerra assume uma forma quase primitiva. Submarinos alemães caçam comboios aliados como lobos. Para detê-los,
Os aliados formam grupos de escolta. Um deles, liderado pelo porta-aviões USS Card, inclui 3 destroyers, entre eles o USS Bory. Na mesma região, um grupo de 6 submarinos alemães se reabastece. Um deles é o U-405, comandado por um capitão experiente. Aviões do Card avistam o grupo. O Bory é enviado para investigar. Primeiro contato. Sonar. Cargas de profundidade. Uma falha faz todas as cargas da polpa detonarem de uma vez. A explosão lança a polpa do destroyer para fora d'água e força o submarino a emergir. O holofote se acende. O U-Boat está ali, vulnerável. Os canhões do Bory abrem fogo. Alguns alemães tentam reagir com armas de convés. São abatidos quase instantaneamente. Um marinheiro tenta se render, acenando. A ordem de cessar fogo é dada, mas um artilheiro não a ouve. O momento passa. O combate recomeça. Com o mar cada vez mais violento, o comandante americano toma uma decisão que parece saída da Idade do Bronze. Ramming, ele ordena aumento de velocidade. Uma onda levanta o destroyer no instante do impacto. Em vez de cortar o submarino ao meio, o Bory cai sobre o convés do U-Boat. As embarcações ficam presas. Os canhões não conseguem apontar. Então os homens fazem o que podem. Thompson, pistolas, espingardas, facas arremessadas, uma granada improvisada. Um marinheiro alemão é derrubado com um estojo de projétil. O combate vira algo entre um tiroteio e uma briga de bar no meio do oceano. Quando os navios se separam, o submarino está destruído. O destroyer também. Água invade a casa de máquinas. A tripulação trabalha com água até o peito para manter o navio vivo. Um torpedo passa a poucos metros. O U-Boat finalmente se rende. Seus sobreviventes lançam sinalizadores, e outro responde à distância. Mais um submarino se aproxima. O Bory foge, danificado demais para lutar. Horas depois, as máquinas param. A ordem de abandonar o navio é dada. No mar gelado, 27 homens morrem. O destroyer é afundado pelos próprios aliados. Nenhum tripulante morre no combate direto. Recebem honras. Um novo USS Bory será comissionado no ano seguinte. A guerra não premia o senso comum. E às vezes, ela cobra o preço máximo, em plena luz do dia. Após o dia D, os aliados avançam pela Europa Ocidental. Surge um plano ousado: capturar pontes na Holanda e abrir caminho direto para a Alemanha. Operation Market Garden. Paraquedistas americanos e britânicos caem atrás das linhas inimigas. Tanques avançam por uma estrada estreita. Tudo depende do tempo. Em Nijmegen, a 22ª Divisão Aerotransportada precisa tomar pontes sobre o rio Wall. Os alemães reforçam a área. Um ataque frontal seria um massacre. Surge então uma ideia insana: atravessar o rio em barcos leves, à vista do inimigo, sob fogo direto. No dia 20 de setembro de 1944, os barcos chegam atrasados. São frágeis, feitos de lona e madeira. Os homens embarcam. 13 soldados por bote. A cortina de fumaça se dissipa cedo demais. Metralhadoras alemãs abrem fogo. Os barcos são perfurados. Homens caem na água. Alguns usam capacetes para escoar a água. Outros remam com coronhas de fuzil. O Major Julian Cook lidera a travessia. Reza enquanto rema. Um ritmo improvisado que mantém seus homens em movimento. Quando alcançam a margem oposta, ainda precisam cruzar um campo aberto sob fogo para atacar uma elevação defensiva. Eles fixam baionetas e correm. Metade do batalhão é perdida naquela travessia, mas a margem norte é tomada. As pontes, finalmente capturadas intactas. Tanques britânicos cruzam e param. A ordem de avançar até Arnhem não vem. O tempo se perde. O plano desmorona. Market Garden falha. Décadas depois, uma ponte é construída no local. 48 luzes se acendem ao anoitecer. Uma para cada homem que morreu tentando atravessar um rio que não deveria ter sido atravessado. Se essas histórias mudaram sua forma de ver a Segunda Guerra, deixa o like e se inscreve no Enigma Global, porque a história real é sempre mais brutal do que a versão oficial. Essas missões não eram para ter sobreviventes. Aviões em chamas, navios se chocando no escuro, homens atravessando o rio sob metralhadoras. O que liga todas elas não é heroísmo romântico. É a decisão humana de agir quando não existe uma escolha correta, apenas a menos impossível.
E talvez seja exatamente aí que a história revela quem realmente somos.